Coleção Top 5 Vídeos Curtos do canal, Parte 5. Apresentamos 5 casos curtos postados aqui no canal, reunidos em um único vídeo. Depois de assisti-los, escreva aqui nos comentários qual o caso que você gostou mais e qual o que você achou mais assustador. A sua opinião é muito importante. Obrigado. Primeiro caso. O caso das mãos de sangue. Eu tinha uns 8 ou 9 anos na época do ocorrido. Minha mãe e eu dormíamos juntas em uma cama de casal. Mas naquela noite eu tinha ficado sozinha, pois ela estava trabalhando e só voltaria para casa na manhã do dia seguinte. Quando eu estava quase dormindo, senti uma presença estranha no quarto. Eu estava com os olhos fechados e quando abri, vi várias mãos em volta da cama. Eram mãos cobertas de sangue, com ossos expostos e peles rasgadas e penduradas, e elas tentavam subir pela cama. Eu me virei e vi que tinha um vulto branco deitado comigo. Eu consegui, depois de muito tempo, levantar e correr para o quarto da minha avó. Ela nem teve coragem de voltar comigo para ver o que era. Inscreva-se no canal Casos para ouvir no escuro e venha conhecer mais histórias assim. Segundo caso, o caso da surra que eu levei de um fantasma. Há 4 anos eu acordei de madrugada e tinha uma mulher toda vestida de preto e meio transparente, sentada ao lado da minha cama. Ela começou a me acusar de ter feito coisas que eu não havia feito, como por exemplo, ter roubado o dinheiro dela. Tentei argumentar falando que eu não havia feito nada daquilo e ela disse que eu não passava de uma sonsa e que eu fazia de conta que não sabia. Não sei o que se passou pela minha cabeça para tentar argumentar com um fantasma. Depois de um tempo, ela evaporou e eu voltei a dormir. Nessa mesma noite, um pouco mais tarde, ela voltou e teve a brilhante ideia de começar a me puxar para fora da cama e me dar socos no corpo todo. A parada foi tão real que no dia seguinte eu estava toda dolorida e cheia de hematomas. Depois dos socos, ela sumiu novamente e eu não consegui voltar a dormir de tanto medo. Inscreva-se no canal Casos para ouvir no escuro e venha conhecer mais histórias assim. Terceiro caso. O caso do funeral sinistro. Isso aconteceu há algumas décadas, mas eu nunca consegui esquecer aquele evento estranho. Quando eu tinha uns 15 anos, tinha o costume de explorar cachoeiras com os meus amigos. Era domingo, nós tínhamos decidido ir para uma cachoeira que ficava perto de um pequeno sítio. Estava todo mundo caminhando na estradinha de barro que levava ao lugar, até que apareceu um cortejo bem ao longe, vindo na nossa direção. Quando chegaram perto, nós percebemos que não era um cortejo qualquer, e sim um funeral. O funeral passou pelo nosso meio e deu para ver que só havia homens de roupa preta. Eles estavam de cabeça baixa, sendo que não dava para ver o rosto de nenhum deles. Uns 20 segundos depois que eles passaram pela gente, nós olhamos para trás e aquele cortejo tinha simplesmente desaparecido. Inscreva-se no canal Casos para ouvir no escuro e venha conhecer mais histórias assim. Quarto caso. O caso do barbudo de preto. Eu tinha uns 5 ou 6 anos. Estava dormindo e acordei com um barulho no meu quarto. Quando abri os olhos, tinha um homem parado na minha frente, com uma barba grande e cheia, cabelo escuro e um capuz sinistro, além de uma roupa toda preta. Fiquei olhando para ele com medo e me afastei na cama para o lado da parede. Ele sumiu no ar, mas depois disso eu senti a cama afundar bem na minha frente, como se alguém tivesse acabado de sentar. Comecei a chorar, pois apesar de não enxergar mais nada de estranho, ainda parecia ter alguém sentado do meu lado. Eu pedi para ele ir embora, porque estava com medo, e assim a cama voltou ao normal. Chorei até dormir, e lembro do rosto desse homem até hoje. Inscreva-se no canal Casos para ouvir no escuro e venha conhecer mais histórias assim. Quinto caso. O caso da bailarina fantasma. Quando eu era criança, teve um dia que ao entrar no meu quarto, eu vi uma garota oriental de colã desses de balé, rosa e meia calça branca. Ela estava parada em frente ao espelho, olhando de lado para mim. Eu levei um baita susto e fechei os olhos. Quando olhei de novo, ela tinha desaparecido como se tivesse evaporado no ar.
Eu, obviamente, saí correndo desesperada e só voltei lá levando a minha mãe comigo. Ela disse que não era nada e que eu devia ter imaginado tal coisa. Muitos anos depois, conversando com a minha mãe, ela me confessou que ficou assustada naquele dia, pois antes mesmo de eu nascer, ela dava aulas de balé exatamente naquele cômodo. O uniforme rosa e branco era de uma jovem japonesa que tinha sido aluna dela e tinha falecido na mesma época em que ela dava as aulas. Inscreva-se no canal Casos para ouvir no escuro e venha conhecer mais histórias assim.